Acho que uma das coisas legais é que a gente voltou com mais uma dobradinha histórica, né? Que nem a gente teve 98, 99, agora a gente teve 2025, 2026. E uma coisa que eu percebo aqui, pelo menos estando aqui na indústria de Los Angeles, onde eu vejo muitas pessoas americanas e de outros países falando sobre cinema internacional, é que ano passado tinha muito uma sensação de nossa, olha, o Brasil voltou. Fazia muito tempo que o Brasil não estava no Oscar. O Brasil ainda faz cinema, as pessoas começavam a lembrar de Cidade de Deus, Central do Brasil. Não existiam filmes muito recentes no inconsciente coletivo do grande público, eu digo assim. Só para o cinéfilo, assim, né? O cinéfilo muito apaixonado conhece Bacurau, já conhecia o cinema do Kleber, mas eu sinto que esse ano já existe uma empolgação diferente com o Brasil, porque já se tem uma noção de que o Brasil já tem presença de novo. Então eu sinto que houve, apesar desse ano a gente não ter ganho, eu sinto que houve um interesse maior pelo cinema brasileiro. Então eu sinto que, como eu disse antes, a gente já saiu ganhando. Mesmo sem estatueta, para mim, a gente já saiu ganhando muito. Gostaria muito de ver a opinião do Márcio também. Bem, a gente ganha, né? A gente tem uma construção histórica do cinema brasileiro que, se nós formos lá para os regressos, a gente vê o Orfeu do Carnaval, que é um filme que tem DNA brasileiro, mas produção francesa. E aí a gente demora muito tempo, porque na história do cinema brasileiro, durante a ditadura militar, mas sobretudo posterior à ditadura militar, quando o Fernando Collor ele encerra a Embrafilme, o cinema brasileiro meio que morre. E o cinema brasileiro só vai se reconstituir, e aí só vai ter a retomada do cinema brasileiro no fim da década de 90, no início dos anos 2000. No início da década de 90, desculpa. Meados da década de 90 para o início dos anos 2000, que é quando a gente começa a experimentar um momento muito favorável do cinema brasileiro. A gente tem, por exemplo, indicações ao Oscar para O Quatrilho, Que é Esse Companheiro, Central do Brasil, Cidade de Deus, que embora não tenha sido indicado em filme internacional, que na época era filme em língua estrangeira, é indicado em 4 categorias: direção, roteiro, montagem e fotografia. E aí a gente, depois desse período que parecia bastante sugestivo de que o Brasil estava no caminho certo, o Brasil meio que desprofissionalizou, não a sua produção, que continuou muito boa, mas desprofissionalizou o seu meio de seleção dos filmes, o seu meio de penetrar e de compreender muito bem como funcionava a temporada de premiações, o que parece ter mudado de uns anos para cá, seja com um critério de escolha muito mais técnico por parte de um comitê na Ancine, que todo ano é renovado, seja pela compreensão de como funciona uma campanha e o que a gente precisa fazer para estar em evidência e em visibilidade no cinema mundial. Porque o Brasil, desde a retomada para cá, tem um cinema muito rico, um cinema que penetra em vários festivais, está em Berlim, está em Veneza, está em Cannes, está em festivais menores, é um cinema que tem visibilidade. O que falta é que a gente consiga transformar essa visibilidade, capitalizar em cima dessa visibilidade. E a gente tem também um povo que é muito querido, a gente tem histórias diversas, a gente não tem só um tipo de história, a gente tem 5 regiões, 27 estados, cada um faz filme diferente um do outro. Mas quem tem 27 indústrias de cinema, praticamente, só pegar aqui no Nordeste, você poderia dizer que o cinema pernambucano parece com o cearense, mas são completamente diferentes. Porque um tem uma pegada, um entendimento, o outro é um entendimento muito mais interno. E essa mudança, o Brasil está 2 anos seguidos indicado em melhor filme. Como eu falei para vocês, isso foi repetido apenas na história pela França e pela Suécia, que são países tradicionais na história do Oscar e tradicionais na história do cinema. A Suécia com seu Ingmar Bergman, que consigo sozinho carregava, né, a indústria de cinema nas costas, e depois outros diretores, e a França, que é o berço do cinema. Então, eu acho que, né, sabe aquela coisa, né? Quando eu era criança, minha mãe, quando o Rubinho Barrichello era o segundo, eu ficava triste. A gente falou de Fórmula 1 aqui, né? Minha mãe Sim. dizia, mas é muito bom, ele competiu com 20. E eu não conseguia entender qual era a graça de ser o segundo lugar e não ganhar. Mas o Brasil ganhou muito com o Agente Secreto. O Brasil tem uma caminhada super vitoriosa. O Brasil nunca tinha ganhado melhor ator em Cannes, nunca tinha ganhado melhor diretor com o Glauber Rocha há décadas atrás, e ganhou com Kleber.
E ganhou um monte de prêmio, arrastou um monte de prêmio, fez a gente falar de cinema brasileiro, fez falarem do cinema brasileiro. E como o Wagner mencionou com a Miriam, ele conheceu um monte de gente, fez contato, fez conexão, Kleber também. Essas conexões vão fazendo com que o cinema brasileiro tenha pontos de contato internacionais, onde eu posso ter fundos que vão apoiar minha produção. Por exemplo, Agente Secreto. Agente Secreto é um filme que custou 27 milhões de reais. Aí vai entrar, e tem muita gente nos ouvindo, isso é bom, porque eu ouvi isso, aí vai dizer, isso é tudo dinheiro da Lei Rouanet. Primeiro, Lei Rouanet não financia longa, eu falei isso na live do Globo de Ouro. Lei Rouanet não financia longa. Segundo, o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o dinheiro da própria arrecadação, né, da Condecine e de outras contribuições que vêm do próprio cinema, foram só 7 milhões. Porque o Kleber e a Emily Lesclos, eles vão pegar o restante do financiamento do filme internacionalmente. Por quê? Porque tem contatos. Porque eles vão atrás de fundos internacionais que investem em um agente secreto. Isso é o tipo de inteligência que a gente precisa ter e o tipo de... Eu acho que inteligência é o termo certo e estratégia também que a gente precisa ter na produção de cinema brasileiro. Reconhecer oportunidades internacionais, fazer network internacional, conhecer esses fundos, como que eu consigo a grana, como que eu consigo investimento desses fundos no meu filme, desenvolver grandes ideias, levar isso adiante. O cinema só tem a ganhar. O Ainda Estou Aqui não foi um caso isolado, o Agente Secreto não é um caso isolado. O Brasil tem muita coisa pela frente ainda, tem um cinema que só tende a crescer. E se tiver o investimento, se tiver o apoio, se tiver o carinho do povo brasileiro também, só tende a ir para frente. E o que a gente está vendo é só reflexo de talento e de incentivo. Porque eu acho que história a gente tem muita para contar aqui no Brasil. Márcio e Fernanda, a gente vai fazer agora o resumão de